Olá, meu nome é Esaú Hugo, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos e Engenharia da UFPR. Vou apresentar hoje o trabalho individual 2. Meu orientador é o professor Dr. Eduardo Pécora, e o tema do trabalho que será apresentado hoje é o dimensionamento de lotes e programação da produção em múltiplos estágios, o qual faz parte da minha dissertação, e vou apresentar aqui alguns dos resultados que nós obtivemos. Ah, Primeiro será apresentado o sistema produtivo, considerado no estudo, as estruturas dos itens também, o modelo e algumas premissas, e serão apresentados alguns testes computacionais, tanto em série quanto montagem e os seus resultados. O sistema produtivo, ele é em múltiplos estágios, ou seja, temos aqui um estágio que possui máquinas paralelas. Temos o segundo estágio, também possui máquinas paralelas. Entre eles, existe um material em processo, quantidades de itens em processo, que são itens que foram produzidos no primeiro estágio, são itens semi-acabados, que serão usados no segundo estágio na produção de algum item acabado. Porém, esse item acabado, além de ser usado na produção de um semi-acabado, de um acabado, esse semi-acabado, além de ele ser usado na produção de um acabado, ele também pode ou não ser vendido, pode existir uma demanda aqui para ele. Então, o item acabado, existe uma demanda. O item semi-acabado poderá ou não existir uma demanda. Mas se existe uma demanda de um item acabado, existirá a necessidade da produção de um semi-acabado no estágio anterior. Quanto à estrutura desses itens, elas podem se dar de três formas: em série, montagem ou geral. Ou seja, eu tenho um item que é produzido no um item acabado, produzido aqui no último nível. Eu tenho um semi-acabado e eu tenho um semi-acabado ou uma matéria-prima. Nesse caso, vamos é, dizer que é um semi-acabado. Vamos dizer que não existe matéria-prima. As matérias-primas estão disponíveis no momento da produção. Então, vamos considerar que o primeiro nível já é a produção de um semi-acabado. Então, a estrutura de montagem, de mesmo modo, eu preciso de dois semi-acabados para produzir o acabado. Porém, para a produção desse semi-acabado, eu preciso da produção desse. Para a produção desse, eu preciso da produção desses dois. Já que na estrutura em geral, eu preciso produzir uma unidade, duas unidades, né, desse semi-acabado e uma unidade desse semi-acabado. Mas para produzir esse semi-acabado, eu uso um semi-acabado que já é produzido e utilizado também no acabado. Então, essa é a estrutura geral, de um produto geral. As diversas estruturas do produto são as diversas listas técnicas do produto, ou lista de materiais. Aqui é um exemplo da lista que será utilizada no nosso estudo. Então, temos aqui que as matérias-primas serão omitidas. Então, o nível das matérias-primas serão omitidas, porque as matérias-primas estarão disponíveis. No primeiro nível, portanto, apenas serão considerados como semi-acabado. Então, aqui já tem um item no primeiro estágio, ou primeiro nível, que é produzido como semi-acabado, é utilizado na produção dos itens do segundo nível, e os itens do segundo nível são utilizados na produção do item do terceiro nível.
modelo desenvolvido, portanto, é o MMDS-MEN, Modelo Matemático Integrado de Dimensionamento de Lotes e Sequenciamento da Produção em Múltiplos Estágios e Níveis. E baseia-se nas seguintes premissas. Os itens acabados são produzidos a partir de itens semi-acabados, ou seja, existe uma dependência de um item semi-acabado produzido no estágio anterior. As matérias-primas estão disponíveis no momento da produção. O primeiro estágio produz o primeiro item semi-acabado, correspondente ao primeiro nível da estrutura da lista de materiais. O tempo mínimo de espera será um tempo de transporte conhecido, denominado neste modelo como lead time. E o item semi-acabado poderá ou não possuir uma demanda. Após o desenvolvimento do modelo, ele foi testado. E para ser testado, utilizou-se, então, um computador com processador Intel Core i5, computador com 8 GB de RAM, sistema operacional Windows 64, e o desenvolvimento foi realizado no Visual Studio 2022, na linguagem C Sharp, framework Net 6, com o solver Grob versão 9.5.1 para chegar na solução ótima. Então, na estrutura em série, podemos visualizar nessa ilustração dois estágios e aqui as relações de dependência, certo? Então, o sucessor imediato do 1 ao 2, do 3 ao 4, do 5 ao 6. Aqui temos alguns parâmetros, né? Eu vou omitir os outros parâmetros para não ficar muito grande. Aqui eu coloquei apenas os parâmetros gerais, ou seja, são dois estágios, duas máquinas em cada estágio, 6 itens, 3 macroperíodos, 6 microperíodos. A capacidade das máquinas em cada estágio e em cada macroperíodo é 480 minutos. Porém, existe uma liberdade de hora extra de 120 minutos, ou seja, 8 horas extras, 8 horas de capacidade de produção e 2 horas extras. Então, jogamos o modelo no solver, programamos e o solver, após atingir como critério de parada o resultado ótimo, ele nos trouxe o seguinte resultado para o primeiro período. Então, aqui existe um sequenciamento. Temos o primeiro estágio, as informações referentes ao primeiro estágio, como máquina 1, 2 e estoque. Aqui temos o transporte e o segundo estágio, máquina 1, 2 do segundo estágio e o estoque. Temos um setup no início do horizonte de planejamento na máquina 1 e na máquina 2. Produzimos o item 5 na máquina 1 e o item 1 na máquina 2. Após 91 minutos, o item 5 é finalizado na máquina 1. Após 171 minutos, o item 1 é finalizado na máquina 2. O item 5, ele é um semi-acabado, ou seja, ele é um semi-acabado. Então, existe um sucessor imediato dele. Qual é o sucessor imediato dele? É o item 6. Então, para a produção do item 6, eu necessito do item 5. Então, a produção do item 6 acontece após a produção do item 5. E após um transporte. Então, como podemos ver aqui, temos a máquina 2 finalizando a produção do item 1. Finalizou em 171 minutos, existe um tempo de transporte. Em 192, finaliza esse tempo de transporte. Em 201, ele finaliza na máquina 1 do estágio 2. Em 270, ele finaliza o item 2, né? Finaliza na máquina 2. E o item 6 só inicia após
a finalização ali, o tempo de setup do item 2, e daí existe aqui um tempo de transporte e tal. Então, este é o sequenciamento do primeiro período para os itens que foram sequenciados pelo sobre. Aqui existiu também algumas quantidades em transporte, ou seja, foram transportadas quantidades do item 5 e do item 1 para a produção do item 6 e do item 2. 5 unidades foram transportadas do item 5 e 9 unidades foram transportadas do item 1. E com relação a essas 6 unidades do item 1, essas 6 unidades são unidades de estoque, ou seja, existiu uma demanda para ele e existiu ou existe uma demanda para ele e houve necessidade da produção de quantidades para estoque. De mesmo modo, o item 2. O item 2, 4 unidades foram armazenadas em estoque no final do período 1. Temos aqui a continuação da produção do item 5. Embora o item 5 tenha sido finalizado aqui no período 1, ele não necessita do setup porque ele manteve esse estado de preservação. Então, ele inicia porque ele já estava configurado e finaliza em 99 minutos do período 2. Como cada período tem 480 minutos, correspondente a 8 horas, ou seja, digamos que aqui esse período 1 foi em um determinado dia de produção de 8 horas, e esse outro período foi em outro determinado dia de produção de 8 horas. E aqui nós temos os minutos, né, vindo, ó, produção do item 5, 99, da máquina 1, finaliza em 99 minutos, finaliza em 110 minutos o tempo de transporte, aí eu posso começar a produzir o item 6, finalizando em 128 e 152. Aí eu tenho a produção aqui do item 4, né? Finalizando em 480. Finaliza bem no final do horizonte de planejamento. Aqui temos o terceiro dia, vamos dizer assim, 480 minutos disponíveis para cada máquina. Temos os setups, né? Mais uma vez conseguimos ver que o item 4 só inicia após a conclusão do transporte do item 3 e o item 2 apenas após a conclusão da produção e do transporte do item 1. E temos quantidades aqui que foram transportadas, 7 unidades, de um estágio para o outro. Falando agora sobre a estrutura de montagem. Então, o item 3 necessita da produção do 1 e 2. Então, aqui também temos o item 4, seu sucessor imediato é o 6. O item 5, seu sucessor imediato é o 6. Assim por diante até o 24. Vamos fazer um exemplo da estrutura de montagem, e aqui são os parâmetros gerais. 2 estágios. 4 máquinas no primeiro estágio, 2 máquinas no segundo. 9 itens. Ou seja, essa estrutura, essa estrutura, essa estrutura. Ou seja, 3 produtos acabados e 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos semi-acabados. 3 períodos também, de novo, e 9 microperíodos, ou seja, 3 microperíodos em cada macroperíodo. A capacidade e permissão de 120 minutos de horas extras. Aqui será omitido as quantidades de apenas dessa ilustração, né? Será emitida as quantidades de estoque, né, e de material em transporte para não ficar muito poluído. O que podemos avaliar aqui de forma rápida? O item 3 ele só inicia após a produção do 2 e do 1.
né? Por causa dessa relação aqui, ó. Item 3 só inicia após a produção do 1 e do 2. Então, os mais azuis aqui, ó. 1, 2. 1 termina, transporte. 2 termina, transporte. Inicia, 3 finaliza. O item 4 e o 5 são produzidos, né? Na máquina 2 e 3. Existe o tempo de transporte e o item 6 inicia após esse tempo de transporte. De mesmo modo, o item 7 e 8, né? Existem aqui os períodos de transporte, os tempo, né, de transporte, e ele inicia o item 9 e finalizando aqui em 480, que é o limite do período. É, eu vou parar aqui no período 1 apenas, né, da estrutura de montagem, para não ficar muito extenso. Aqui é só um racional de como ficou, né, um período. A série, a estrutura em série, o solver trouxe um valor de 1.666 na função objetivo, demorou, né, para chegar nesse valor um tempo de 1,15 segundos. E na estrutura de montagem, dois níveis, demorou 21 segundos e a função objetivo foi 1.494. Então, temos aqui as principais referências e muito obrigado. Esse é o meu contato.